Rapaziada, esse é um tema que eu achei que eu ia demorar um pouco mais pra gravar. Esse é um tema que eu achei que até poderia não vir a calhar nesse canal, mas é inevitável. Quando os resultados não vêm como a gente quer, como quando as oscilações começam a aparecer, esse tema sempre chega à tona. E chegou. Seguinte, rapaziada, vim aqui comentar de um assunto aqui que para mim é um assunto já que não precisa tanto de debate, mas recentemente eu vi alguns temas aí na internet, algumas pessoas debatendo e criando fortes teses sobre isso que eu particularmente não concordo tanto. Então vim aqui trazer a minha visão sobre um trabalho que vem sendo feito aí no Flamengo, o trabalho do Filipe Luiz. É um técnico novo, né? Relativamente novo, tem nem um ano de trabalho aí. O Filipe Luiz chegou em outubro do ano passado, início de outubro, finalzinho de setembro, com a saída do Tite, que vinha fazendo um trabalho bastante decepcionante no time rubro-negro. Tinha acabado de ser eliminado na Libertadores, Penharol, enfim. E chega o Filipe Luiz em um trabalho que ele vinha fazendo nas categorias de base. Ele começou ali com o Sub-17, foi campeão carioca, foi pro Sub-20, foi campeão mundial. Chegou ao Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, com boas atuações, possuindo jogos empolgantes, é campeão da Supercopa do Brasil no início de ano agora, foi campeão carioca, campeão da Taça Guanabara também, mas enfim, apresentando grandes atuações, mas agora os resultados começaram a pecaram um pouco, chegaram a incomodar alguns torcedores do Flamengo e agora começa um questionamento. Felipe Luiz é o cara certo para o Flamengo? Felipe Luiz é um bom técnico? O trabalho do Felipe Luiz é bom no Flamengo? Então vamos destrinchar um pouco do trabalho do Felipe Luiz do Flamengo, que é um trabalho novo, como eu falei, o Felipe Luiz é um técnico novo, ele que se aposentou do futebol, pendurou as chuteiras no final de 2023 ali, uma temporada não muito produtiva para o Flamengo. O Filipe Luiz decidiu logo encerrar as atividades. E no começo do ano de 2024 ele já começa a ser técnico do Flamengo. Ele começa já em janeiro de 2024 a assumir o Sub-17, assume até junho, então ele assume o Sub-20 em uma passagem muito rápida também, até o final de setembro ele assume o Sub-20. Então de setembro de 2024 até agora, o Filipe Luiz assume o time principal do Flamengo. O time principal que eu acho que é o time que ele mais assumiu durante como técnico ainda. E que já vem trazendo algumas características desde que foi implementado. Mas ainda assim algumas carências, assim, como todo grande trabalho, como todo técnico tem algumas carências. E vamos abordar um pouquinho sobre elas aqui nesse vídeo. Peguei alguns números aqui do SofaScore pra gente ver. Aqui, o Felipe Luiz, no total da carreira dele, ele tem 53 jogos. Isso não é só no Flamengo, o time principal, não. Já conta também no SofaScore, conta também o Sub-20, não conta o Sub-17. Não tá na base de dados deles aqui os jogos do Sub-17, mas o Flamengo ele jogou com o Sub-17, foi campeão do Carioca com o Sub-17, foi campeão também do Mundial com o Sub-20. Então aqui a gente tem alguns números. O Flamengo do Filipe Luiz também com o time, com o Sub-20, né? Ele tinha 35 vitórias em 53 jogos, 12 empates e apenas 6 derrotas. Em mais de um ano de trabalho, apenas 6 derrotas. São números impressionantes. Aí a gente tem alguns resultados de alguns jogos aqui, do Vasco, que a gente empatou, da LDU, enfim. O Flamengo vem aí de alguns jogos não muito produtivos. A gente teve o 0x0 contra o Botafogo, que não foi um jogo muito empolgante. Inclusive a gente fez vídeo sobre ele, o card está aqui em cima, aqui na verdade, aqui em cima se vocês quiserem assistir. Foi um pós-jogo que a gente fez, muito interessante, sugiro que vocês vejam. O Flamengo veio de um jogo muito interessante contra a LDU, não conseguiu fazer uma boa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo focou muitas vezes ali no brasileiro. Se viu uma situação muito mais complicada do que se esperava na Libertadores, um grupo fácil. O Flamengo não focou no brasileiro e recentemente não teve grandes atuações aí, perdeu contra o Cruzeiro, a primeira derrota no brasileiro, empatou com o Vasco. Então, o Flamengo vem aí enfrentando, em alguns jogos já há um mês mais ou menos, resultados não muito satisfatórios para o seu torcedor, em vista do clube que em vista do grande elenco que tem, da grande folha salarial que possui. Isso é verdade, mas vamos destrinchar um pouco aqui. Fato é
que o trabalho do Filipe Luís, ele de cara ele já impressiona muito, né? Quando ele surge do time principal do Flamengo é algo muito impressionante, que ele já surge numa semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, um jogo muito complicado, um jogo que muito se falava que o Flamengo iria sofrer, que o Flamengo iria segurar as pontas lá atrás, até porque o Filipe Luís ia ter basicamente 2 dias para treinar o time. Ele assume já em final de setembro, e o jogo contra o Corinthians de estreia dele é dia 2 de outubro já. Foi uma bagunça esse início de trabalho do Filipe Luís. Ele chega num jogo muito pesado, contra um adversário muito forte. O Corinthians vinha de uma crescente com o Ramon Dias. E nesse jogo, com tanta pressão, com tantos holofotes, com tantas questões a serem abordadas, o Filipe Luís não fez o convencional de se segurar lá atrás, já faz uma grande atuação, vem só por 1-0, mas com grande chance, encantando muito os olhos do torcedor, e já chega com um recado muito bem posto, que era a filosofia que o Filipe Luís queria trazer. Ele sempre falou em entrevistas que gosta de um jogo ofensivo, que busca sempre a posse, busca sempre o controle das ações, e o Filipe Luís, de cara, já encantou o torcedor, já encantou toda a mídia, porque é isso que a torcida do Flamengo gosta de ver. E foi um jogo muito bonito que o Flamengo brincou naquele jogo. E seguiu assim durante bom tempo. O Flamengo termina aquela temporada campeão, inclusive da Copa do Brasil, com grandes atuações. Jogou muito bem a final, joga muito bem o jogo de volta contra o Corinthians, joga muito bem a final, os 2 jogos. Acho que são 2 jogos bem seguros do Flamengo, bem de grande maturidade. Consegue fazer uma grande vitória em casa e consegue dinamicamente adaptar o time ao que a final pede e consegue criar mais chances que seu adversário, consegue matar o jogo quando precisava. E, enfim, o Flamengo faz uma reta final de brasileiro ali, fazendo boas atuações, jogou bem contra o Inter ali na reta final, jogou bem contra o Juventude. Enfim, inicia a temporada jogando muito bem e agora começa algumas turbulências e já se começa um papo de querer demiti-lo, de querer trocar, de questionar o trabalho do Filipe Luís, que eu acho válido. Acho que sempre é válido a gente questionar o trabalho dos técnicos brasileiros. Enfim, o Filipe Luís, o fato é que vive talvez sua maior crise desde que chegou ao Flamengo. E vamos destrinchar aqui alguns pontos que eu acho interessante a gente abordar. Vamos ser um pouco breve, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Números do Filipe Luís. Desde que chegou ao Flamengo em outubro de 2024, o Filipe Luís tem até agora 41 jogos comandando a equipe principal, 27 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. Apenas 3 derrotas contra o Fluminense, perdeu de 2-0, perdeu contra o Central Córdoba na Libertadores e perdeu agora contra o Cruzeiro no Brasileirão. Totalizando aí 74,7% de aproveitamento, números impressionantes para um técnico que acabou de chegar da base, que acabou de começar sua vida como técnico profissional. O Flamengo, inclusive, fez grandes atuações nesses últimos jogos, apesar de muito se falar da oscilação do time, é a verdade, mas o Flamengo de fato fez grandes partidas desde que se iniciou o ano, com grandes jogos, né, sem contar a campeonato estadual. O Flamengo fez um grande jogo contra a LDU, como eu falei aqui, uma vitória por 2-0, mas poderia ser por 3, 4. O Flamengo produziu para isso. O Flamengo jogou muito bem contra o Corinthians, talvez uma das melhores atuações do Flamengo do Filipe Luís foi agora recentemente contra o Corinthians, um grande adversário, com um grande placar, um placar bem elástico, 4-0. O Flamengo também fez uma grande atuação contra o Juventude, fez 6-0. Ok que não é um adversário de tanto nome, de tanto peso assim, mas o Flamengo fez uma ótima atuação que concedeu também a liderança do Campeonato Brasileiro por um tempo. Fez uma ótima atuação contra o Grêmio fora de casa, por 2-0, ganhou com clássico, com categoria, dominando as ações, não deixando o Grêmio trabalhar. Enfim, o Flamengo vem possuindo sim grandes jogos. Acho que nos últimos 3, 4 jogos não tivemos atuações de gala, mas o que é algo normal. Nós nunca vamos ter todos os jogos atuando como um Barcelona do Pep Guardiola, até porque nenhum time consegue fazer isso. Nem o Flamengo do Jorge Jesus conseguia atuar com maestria, com brilho nos olhos, com aquela classe toda, com 40 chutes ao gol, todos os jogos. Não é humanamente impossível você jogar todos jogos, segunda e quarta, com esse ritmo. Um ritmo de Europa, de querendo fazendo 5 gols de diferença e com aquela pressão absurda, com linhas altas, marcas de pressão. É o que o torcedor mais quer, isso. Seu time jogando bem, com grandes chances, atuando e tal.
Mas isso não acontece. Isso não acontece no futebol real. Nem com o Jorge Jesus aconteceu, nem com o Domenech depois, nem com o Rogério Ceni, nem com o Renato Gaúcho, nem com ninguém isso aconteceu. O Flamengo jogou mal sim alguns jogos com o Jorge Jesus. O Flamengo jogou jogos ruins com o Rogério Ceni, jogou jogos ruins com o Renato, jogou jogos ruins com o Dorival e jogou jogos ruins com o Felipe Luiz. Algo normal que se está se cobrando demais do Felipe Luiz, não sei porquê. Talvez porque gerou uma certa expectativa no torcedor que ele seria o melhor treinador de todos os tempos, assim, que de uma hora para outra ele ia conseguir fazer algo que ninguém fez no futebol, não sei. Mas fato é que está se cobrando mais do Felipe Luiz por atuações sim questionáveis do Flamengo, sim questionáveis por parte do Felipe Luiz, mas que é algo normal. Oscilações acontecem sim no futebol. E do jeito que a maneira joga com o Flamengo, de dominar as ações, de querer um jogo ofensivo, de querer a marcação-pressão, de marcar alto, com linhas altas, vai exigir de seus jogadores. E não dá para o Flamengo jogar dessa forma, exigindo de forma física assim, todos os jogos. Os jogadores vão sentir, como vem sentindo. Era um grande questionamento sobre o trabalho do Felipe Luiz, sobre a disponibilidade física de seus atletas. O De La Cruz sentiu no último jogo, jogou demais, jogou com muita intensidade. Enfim, e até por isso o Felipe Luiz, em vários momentos, tem poupado seus jogadores. Porque o Felipe Luiz opta por sempre querer atuar com maestria, querer atuar com um time ofensivo, buscando as ações, como ele sempre disse em suas entrevistas coletivas. Ele busca sempre por esse jogo ofensivo. E, obviamente, que ele não vai poder utilizar o time titular todos os jogos, porque senão a gente não tem time. Se o Flamengo jogar com todos os seus titulares, Rossi, Wesley, enfim, Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, se o Flamengo jogar todos os seus jogos com um ritmo absurdo, com todos os jogadores, o Flamengo não dura até o meio do ano. O Flamengo não consegue jogar até o meio do ano. Os jogadores vão sentir. Não tem como você jogar quarta e domingo toda a semana com uma intensidade absurda, como se viu em alguns jogos. Óbvio, o Flamengo vai fazer jogos bons. O Flamengo vai chegar contra o Corinthians, vai meter 4-0 jogando muito. O Flamengo vai chegar contra um Grêmio fora de casa e vai dominar as ações. Não vai deixar o Grêmio jogar, vai fazer 2 gols. Poderia ter feito mais. Óbvio que o Flamengo vai ter essas partidas. Isso é uma valia do Felipe Luiz. Ele consegue fazer o time jogar bem. Mas é impossível você querer que o time jogue assim quarta e domingo toda vez, com um adversário do outro lado que está buscando a vitória, que está com uma tática absurda. E mesmo dito tudo isso, o Felipe Luiz apenas perdeu 3 partidas desde que chegou ao clube. O Felipe Luiz, então, vem apresentando grandes números, como eu falei, 74% de aproveitamento, 27 vitórias em 41 jogos, apenas 3 derrotas, com grandes atuações. E sim, oscilou em alguns jogos, oscilou, mas todo técnico vai oscilar. O Abel Ferreira oscilou no Palmeiras, o Roger Machado está oscilando no Internacional. O Tite oscilava no Flamengo, o Tite oscilou na seleção brasileira, no Corinthians. Enfim, o Jorge Jesus estava oscilando no Al Hilal, foi demitido. Então, enfim, isso é uma coisa natural de todos os técnicos. E o Felipe Luiz acontece também com ele. E só parando para pegar aqui, eu parei para analisar quais jogadores, as atuações dos jogadores do Flamengo depois da chegada do Felipe Luiz, como foi a mudança deles. Então, eu parei para analisar aqui, 12 jogadores do Flamengo tiveram seu rendimento ampliado, melhorado, depois da chegada do técnico do Flamengo. Então vamos passar por alguns nomes aqui, ó. Jogadores que cresceram de produção após a chegada do Felipe Luiz. Primeiro, e interessante a gente ver aqui, ó, que o Flamengo é um time ofensivo, que busca o ataque, tem ótimos números no ataque, enfim, mas você pode ver que todos os jogadores da defesa do Flamengo evoluíram depois da chegada do Felipe Luiz. Então a gente tem para listar aqui, ó, Rossi, hoje vivendo o seu melhor momento desde que chegou ao Flamengo, jogando muito, tendo ótimas atuações, jogou muito contra o Botafogo, contra o Cruzeiro, vem sendo um dos grandes nomes do Flamengo nos últimos jogos. Wesley, ele já vinha no crescente com o Tite, o Felipe Luiz ampliou essa boa fase do jogador e manteve ele, fazendo o jogador chegar até a seleção brasileira. Varela, muito se falava do Varela fora do Flamengo, muitos pediam a cabeça do Varela, que não servia para lateral direita, que o Flamengo tinha no mercado. Hoje o Varela entra quase todos os jogos, joga muito bem na lateral direita e na lateral esquerda, cumpriu esse papel. O Felipe Luiz melhorou e muito o rendimento do Varela. Léo Ortiz melhorou demais, nem jogava com o último técnico, o Tite. Léo Ortiz era utilizado como volante, não sei se vocês se lembram. O Felipe Luiz chega e já coloca ele de titular no primeiro jogo como zagueiro e fez o jogador chegar até a seleção brasileira, um dos melhores zagueiros do Brasil atualmente,
Léo Pereira, que vive sua melhor fase no time rubro-negro desde que chegou. O Léo Pereira que bancou, inclusive, o Danilo, que chegou da Europa com o grife e tudo mais, que inclusive estava no meu Flamengo ideal de time titular. E agora o Léo Pereira tomou titularidade para si, vem vendo um grande momento e cresceu muito com a chegada do Felipe Luiz. A gente tem Ayrton Lucas também, que já era banco quando o Felipe Luiz chegou, mas que era muito escrotizado pelo torcedor, muito apedrejado por não fazer grandes jogos, por ter uma carência defensiva. O Felipe Luiz chegou e quando precisou do Ayrton Lucas nos últimos jogos, que o Alexandre estava machucado, não sentiu falta do lateral esquerdo titular. O Ayrton Lucas bancou e muito os jogos como teve titular. Jogando bem, participando muito bem da defesa do ataque. O Felipe Luiz com certeza teve alguma participação muito grande para o Ayrton Lucas viver um grande momento com a camisa do Flamengo e dar uma segurança maior para o time rubro-negro. Pulgar, que hoje vive um dos seus melhores, se não o melhor momento no Flamengo. Ele que chegou num momento meio turbulento do Flamengo, chegou em 2022, não conseguiu espaço para jogar, chega em 2023, não consegue jogar tão bem, depois cresce de produção, enfim. O Pulgar evoluiu e muito com a chegada do Felipe Luiz. Ele teve algumas questões pessoais também que influenciaram, mas fato é que desde que o Felipe Luiz chegou, o rendimento do Pulgar cresceu exponencialmente. Também o Alan, que o Felipe Luiz ressuscitou o jogador. Alan que era apedrejado, um dos piores jogadores do Flamengo, dito pelo torcedor, inclusive por mim. Alan não conseguia jogar com o comando do Tite, comando do Sampaoli. O fato é que o Alan não conseguia jogar, jogou por um preço muito alto, numa contratação muito eufórica para o torcedor, tirou ele do Galo. Ele que vinha fazendo grandes atuações pelo time mineiro. Chega ao Flamengo, não consegue atuar, chega o Felipe Luiz, transforma esse jogador da água para o vinho. O Alan viveu um grande momento no começo da temporada, sendo mais utilizado, participando muito do meio campo ali quando não podia jogar o De La Cruz, ou o próprio Pulgar, sendo utilizado como primeiro ou segundo volante. O Alan jogando muito, participando da defesa, participando do ataque, e aí conseguindo ter mais dinamismo com a posse, que ele antes apresentava um certo... parecia meio afobado quando chegava a bola, tentava se livrar dela o mais rápido possível, não. Hoje ele é um jogador muito mais preparo, hoje ele é um jogador muito mais calmo com a bola, conseguindo ajudar mais a equipe, coisa que não acontecia antes do Felipe Luiz chegar. De La Cruz aumentou um rendimento absurdo. Gerson também, que terminou a temporada sendo um dos principais nomes do grupo. Arrascaeta, que hoje é o melhor jogador do Flamengo. Arrascaeta que mudou de posição, o Felipe Luiz colocou ele como segundo atacante, como segundo homem, pisando mais na área, o que resulta na temporada mais artilheira dele no Flamengo. E o Plata, que conseguiu mais minutos, conseguiu atuar por mais tempo, em mais posições diferentes, inclusive. E fez o gol do título, inclusive, na final da Copa do Brasil. Plata, sendo um jogador crucial para o Flamengo, não vem sendo utilizado nos últimos jogos por conta de uma lesão que ele sofreu. Mas era o 12º jogador do Flamengo. Sempre entrava, jogava bem, atuando pela direita, atuando pelo meio. Plata é um jogador muito útil para o Flamengo e cresceu muito de produção depois da chegada do Felipe Luiz. Então a gente tem aí 12 jogadores do Flamengo que cresceram de produção. Isso não é algo por acaso. Fora que eu nem falei do Alexandre, né? Que hoje é muito elogiado no Flamengo, fez ótimas atuações aí nos últimos jogos. Mas eu nem contei aqui porque o Tite nem teve tanto acesso ao jogador assim, que quando o Tite teve poucas oportunidades de colocar o Alexandre, né? Ele chegou ali na reta final do trabalho do Tite. Mas enfim, a gente tem 12 jogadores, se quiser até 13 jogadores, que cresceram muito de posição com a chegada do Felipe Luiz. Isso não é por acaso. Não é porque o jogador quis jogar mais. O Felipe Luiz olhou para o elenco que tinha e moldou um time para comportar seus jogadores e potencializar o talento que ali estava. Então, a gente tem hoje um time que quase não perde jogos, um time que tem grandes atuações, um time que ataca muito bem, se defende muito bem e que hora ou outra vai oscilar, sim, mas hoje o Flamengo é um time seguro. O Felipe Luiz hoje trouxe para o Flamengo uma segurança que não era vista há muito tempo. O Tite não trazia essa confiança para o Flamengo porque a gente não tinha tanta certeza assim, que iria ganhar o jogo, era mais certeza de um empate, uma defesa muito vulnerável, com um jogo feio, que não conseguia ganhar com autoridade, muitas vezes em um lance ou outro. E o Felipe Luiz traz essa segurança com um jogar bonito.
O Felipe Luiz casa o melhor dos dois mundos. O Felipe Luiz traz uma boa defesa, que raramente toma gol, uma defesa que raramente toma mais de um gol, e até inclusive no Brasileirão não teve nenhuma partida que o Flamengo sofreu mais de 2 gols, até agora a gente já está na 9ª rodada. E o Felipe Luiz traz uma segurança ofensiva, fazendo muitos gols, e com um time seguro, com jogadores jogando mais, com jogadores que estão na seleção brasileira e seleção chilena, enfim, uruguaia. Então o Felipe Luiz hoje tem um plantel com jogadores de seleção que ele melhorou o nível deles, com um jogo mais ofensivo, com um jogo que você toma menos gols, em que você tem um aproveitamento melhor e que basicamente você consegue tudo que a torcida do Flamengo queria: um jogo bonito, um jogo ofensivo e um jogo seguro. É o que o Felipe Luiz traz. Para finalizar aqui, alguns números do Brasileirão, que é o grande foco do Flamengo, de acordo com a diretoria. O Flamengo está na 9ª rodada, se encontra na 2ª colocação, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas para o Cruzeiro. O Flamengo hoje tem 9 jogos, 17 gols marcados, quase 2, a média é quase 2 por partida, e apenas 4 gols sofridos. O Flamengo hoje tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, de forma disparada, e tem a melhor defesa, empatada apenas com o Palmeiras. Então, o Flamengo hoje é o time, é o segundo melhor pontuação, com melhor ataque, que fez mais gols, com melhor defesa, que menos gols sofreu. É um time. Como é que você pode me falar que esse time não é seguro? Como é que você pode me falar que esse time não ataca? Como é que você pode me falar que esse time não sabe se defender? Com jogadores crescendo de produção, com o Flamengo tomando menos gol, com o Flamengo fazendo mais gol, com o Flamengo tendo grandes atuações, com o Flamengo tendo grandes números, como você pode me falar que esse técnico não é absurdo? Ainda mais se levar em consideração o tempo que ele está no Flamengo só. Menos de um ano, pouco mais de um ano que ele está atuando como técnico, e como profissional não faz nem um ano. Então é um técnico sim que o Flamengo não pode se perder. O Flamengo não pode perder o Felipe Luiz. Hoje o Felipe Luiz é a cara do Flamengo. O Flamengo precisa de um técnico como o Felipe Luiz. Muitos falam, Jorge Jesus aqui, não sei lá. O Flamengo precisa concentrar hoje no Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um acerto da diretoria passada e precisa mantê-lo, porque o Flamengo não encontra outro técnico com essas mesmas características no mercado hoje. Pode até tentar ali o Jorge Jesus, mas não acho que o Flamengo hoje tem uma garantia que vai dar certo com o Jorge Jesus. O Felipe Luiz hoje vem desempenhando um ótimo trabalho no Flamengo, com grandes números, grandes atuações, com os jogadores gostando do técnico, com o técnico potencializando os jogadores, e que em muito tempo não se encontrava tamanha segurança como se vem encontrando no técnico do Flamengo. Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo, esse vídeo está sendo postado no dia que vai ter a volta do jogo da Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Jogo que será às 9h30. Vamos ter pós-jogo desse jogo, sim. E espero que vocês estejam aqui para acompanhar. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Deem um like, compartilhem o vídeo com seus amigos. Tamo junto e falou!